Boa tarde, criaturas. Vamos aqui com a gravação da nossa live que foi sobre pirâmides etárias. Vou tentar ser o mais breve possível sem deixar informação para trás, até para fazer jus ao nosso canal, que é Minuto Geográfico. Então seriam pequenos vídeos sobre geografia. Mas agora com essa história da pandemia do ensino remoto, os vídeos não tem como eles serem curtinhos, né? Tem que ser vídeos grandes. Então vamos lá de vídeo grande, né? Então vamos lá, vamos falar só de pirâmides etárias. Aqui não vão entrar os indicadores demográficos, né? Então, bora passar aí. Tcharam, lá vai o laser. Só as pirâmides etárias são gráficos que mostram informações sobre a população. Tá? Existem várias maneiras de tu mostrar informação sobre população. Existem vários tipos de informação que podem ser mostrados sobre uma determinada população. Tá? A pirâmide etária ela é muito especial porque ela é um gráfico construído com poucas informações, mas que a partir dela tu pode tirar uma quantidade enorme de coisas. Então ela é boa porque indiretamente ela te passa muita coisa. E é aí que as questões vão pegar vocês. Tá? Questões de vestibular, questões de Enem. Existem muitas questões de pirâmides etárias por aí. Muito fácil vocês fazerem uma busca rápida no YouTube e acharem listas delas, tá bom? Bom, existem, para mostrar a estrutura da população, inúmeras informações. Né? Aqui tem alguns exemplos. Tá? Número de habitantes, a faixa etária desses habitantes, o gênero, população economicamente ativa. Você pode falar de taxa de mortalidade, taxa de natalidade, enfim, muitas coisas. Tá? No entanto, as pirâmides vão mostrar diretamente poucas delas. Tá? Aqui está uma pirâmide. Vamos ver o que ela mostra diretamente para você, como ela é feita. O interessante é você saber interpretar o gráfico. Isso funciona com gráfico, com mapa. Tá? Interpretação, pessoal. A interpretação ela não é difícil. Vai exigir um pouquinho da atenção, mas nada que vá ser... Oh, meu Deus, eu não consigo fazer! Consegue. Tá? Vamos ver aqui a pirâmide etária. Na parte vertical do gráfico, existem várias faixas de idade. Olha lá, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos e assim vai até 100 anos ou mais. Na parte horizontal, existem várias barras. Aqui, ó. Cada barra dessa daqui ela equivale a uma das faixas etárias. Então, por exemplo, 0 a 4 anos tem uma barrinha horizontal para um lado e para o outro. O que é essa barrinha horizontal? É o número de pessoas que estão nessa faixa de idade. Então, por exemplo, Brasil 2010, o gráfico está em 1.000 pessoas. Então, quando você vem aqui em quase 7.500, você tem que fazer vezes 1.000. Então, são quase 7.500.000. Tá? Então, aqui, ó, se você vier no gráfico 0 a 4 anos e seguir a barra, quase 7.500.000 crianças de 0 a 4 anos no Brasil. Mas, professor, mas tem dois lados. Tem, porque um é sexo masculino, o outro é sexo feminino, tá bom? Então você tem aqui quase 7,5 milhões de crianças do sexo masculino, quase 7,5 milhões de crianças do sexo feminino. E é assim que a gente lê a pirâmide. Na vertical, as faixas etárias. Na horizontal, as barras que correspondem ao número de pessoas por faixa etária. E de um lado, população masculina, do outro, população feminina. Beleza? A interpretação, então, maravilha. Vamos ver agora o que a gente pode fazer com essas pirâmides. Maravilha. Bom, aqui tem uma comparação clássica. Isso aqui é muito feito, né? Tem uma pirâmide média para o continente africano. Pessoal, é média porque o continente africano é um continente, não é um país. Né? Então existem países na África mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos. Isso aqui é uma pirâmide média para o continente todo em 2006. E do outro lado, uma pirâmide média para o continente europeu em 2006. Também lembrando que a Europa tem vários países, alguns muito desenvolvidos econômica e socialmente, outros nem tanto. Por exemplo, a Albânia é um país europeu que não tem um grande desenvolvimento econômico. Tá? A gente sempre pensa, não, Europa, meu Deus do céu. Não, nem tudo são flores, né, pessoal? Vamos lá. Olha só, dois gráficos de pirâmide muito diferentes.
E esses aqui tem até uma divisão já entre jovens, adultos e idosos, né? Amarelo para idosos, azul para adultos e um vermelhinho aqui para jovens. O que essas pirâmides mostram na primeira olhada? Na parte baixa dela, que são as crianças, ó, as faixas etárias de 0 até 14 anos, a gente vê que no continente africano tem muito mais do que no continente europeu. Na faixa intermediária dos adultos, a gente vê aqui no continente africano, quanto mais velhos esses adultos vão ficando, menor a quantidade de indivíduos. Tanto faz para homens ou para mulheres. Na Europa, já tem uma diferença. Conforme eles vão envelhecendo, a quantidade deles é mais ou menos constante. Quando chega no topo da pirâmide, ó, a parte amarela, os idosos, no continente africano praticamente não existe representação, muito pouco. No continente europeu existe uma representação significativa. Tá? Então você olhando e conseguindo enxergar isso na pirâmide, legal. Essas cores já ajudam. Qual que é o tchan do negócio aqui? É você tirar informações extras. E é isso que a questão vai pedir de ti. Tá? Por exemplo, o cara vai te perguntar, por que será que na pirâmide africana a base dela, que representa as crianças, é tão maior do que no continente europeu? Por que será que os adultos no continente africano, eles vão, conforme envelhecendo, diminuindo a quantidade de indivíduos e na Europa eles ficam constantes? Por que será que na Europa tem muito mais idoso e na África tem muito menos? Essas perguntas, se você conseguir, na sua cabeça, formular 2 respostas para cada uma delas, ótimo. Mas eu vou com vocês aqui, vamos lá. Vamos começar pela base. Existem alguns motivos para as 2 bases serem tão diferentes. Tá? O continente africano ele ainda é muito pouco desenvolvido socialmente e economicamente também. Alguns países ainda têm um desenvolvimento econômico um pouco mais avançado, tá? Mas nada que se compare à América do Norte, Europa e alguns países mais avançados da Ásia. Tudo bem? Mas o desenvolvimento social na África ainda é muito baixo. Isso leva as famílias a serem muito numerosas. Grande parte das famílias, então muitas famílias no continente africano, têm muitos filhos ainda hoje. Porque a África não é um continente super urbanizado, que nem a Europa é. Então, quando você tem uma economia mais fragilizada, muito mais voltada para as atividades rurais, as famílias tendem a ser mais numerosas. Por quê? As crianças muitas vezes ajudam no trabalho familiar, porque uma população mais carente, mais frágil, não tem acesso a métodos anticoncepcionais. Muitas vezes esses remédios nem chegam em alguns países africanos. Como que os remédios não chegam, então como a população vai ter acesso a eles? Né? Isso leva então a um maior número de filhos. Muitas vezes a população não tem nem a instrução a respeito disso. Não existe um planejamento familiar, por exemplo. Né? Então isso leva um número de filhos cada vez maior. Na Europa, é um continente muito mais urbanizado. A vida urbana ela é muito cara. Pergunta aí para os teus pais por que tu tem poucos irmãos. Né? Por que tua avó talvez tinha 10 irmãos, 9 irmãos, e teus pais já têm bem menos irmãos e você tem só 1 ou 2. Né? Então, eles vão te responder. Custa caro você manter um filho. Hoje em dia, ainda mais numa área urbana. Toda a estrutura urbana ela demanda muito mais dinheiro. Sem contar o espaço que você vai precisar para abrigar uma família grande. O aluguel é muito caro. Mesmo nas periferias das grandes cidades, onde você tem muitas vezes uma casa muito pequena ou um barraco para 8, 9, 10 pessoas, aí você consegue botar? Consegue, mas a qualidade de vida vai lá para baixo. Né? Então nas áreas urbanas, por causa disso, o número de crianças nas famílias acaba sendo muito menor. Outra coisa que faz o número ser menor é o papel da mulher no mercado de trabalho, que nos últimos anos vem mudando, ainda bem. Né? As mulheres antes elas eram muito presas ao trabalho doméstico familiar. Nos últimos tempos elas estão tendo muito mais independência. Ainda bem, isso devia ter sido muito anterior. Né? Com a independência das mulheres, elas indo para o mercado de trabalho, elas começam a engravidar mais tarde, ou então elas mudam os planos da vida também, nem pensam em ter filhos, focam na carreira, né? E aí isso também leva o número de filhos a cair. Agora, para a mulher estar no mercado de trabalho, para as áreas urbanas serem o principal, você precisa de um país urbanizado, socialmente desenvolvido. Não. Na África isso é mais difícil achar, reflete então no maior número de crianças.
Na Europa, isso reflete no menor número de crianças, certo? Na parte intermediária, por que será que os adultos vão envelhecendo na África e vão morrendo? E na Europa eles vão envelhecendo e vão ficando? Bom, aqui você pode falar de algumas coisas. Vou citar, por exemplo, qualidade de vida. E aí você fala de saneamento básico, você fala de distribuição de água potável, você fala de saúde, né, disponibilidade de hospitais, por exemplo. Então são várias coisas que vão fazer você viver durante mais tempo, durar mais, né? Se você tem uma estrutura melhor apoiando a sua vida, a sua qualidade de vida, com certeza você vai viver mais, como aqui no continente europeu. Se essa estrutura não existe ou ela é muito deficitária, você vai viver cada vez menos, como no continente africano. Chegando no topo, então, isso se agrava, né? Então, com uma qualidade de vida muito ruim, com serviços de saúde muito precários, você vai ter muito pouca gente idosa, enquanto que do outro lado, aqui na Europa, você tem bastante gente idosa, porque a qualidade de vida, os acessos aos serviços são muito melhores. A acessibilidade que os idosos têm aos diversos locais, né? Por exemplo, transporte público. Na Europa, com certeza, é melhor do que no continente africano. Isso reflete na expectativa de vida da população. Então, vê aí, quantas coisas eu falei para vocês, e tem muito mais, só olhando para esse gráfico. Então são essas informações indiretas que são super importantes na hora de tratar pirâmides etárias. Beleza? Vamos continuar. Oh my God! Oh, maravilha! Uma questãozinha aí, ó, para ilustrar bem isso que eu falei para vocês. Lá da Estadual da Paraíba, ela traz aqui 3 pirâmides diferentes. Tá? São 3 pirâmides em estágios diferentes e você tem que assinalar com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo aí. Então vamos lá. A primeira afirmação, o cara fala o seguinte, ó, a base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida, que corresponde, no geral, aos países subdesenvolvidos. Era a pirâmide típica do Brasil até o censo de 1980. Aí, pessoal, vamos lá. Se a base aqui, ó, indica o número de crianças, ela não quer dizer expectativa de vida. Porque a expectativa de vida é quanto tu dura. Então a expectativa de vida ela é o topo da pirâmide e não a base, certo? Então aqui é falsa a primeira afirmação. Ok? Então a primeira afirmação é falsa. Falsa. Segunda. A pirâmide 2 indica que o país apresenta uma elevação na expectativa de vida e que a população passa por um processo de envelhecimento. Assemelha-se à pirâmide do Brasil, que ele começa a esboçar aí a partir dos anos 90. Legal, vamos ver. Bom, a pirâmide 2 apresenta uma elevação na expectativa de vida? Realmente, né? A pirâmide 1 quase não tinha representante no topo. A pirâmide 2, olha o que a gente já vê aqui, ó, uma representação um pouquinho maior. Legal, realmente a expectativa de vida deu uma aumentada. E ele fala aqui também em processo de envelhecimento. Mas que negócio é esse aqui, né? O que é um processo de envelhecimento? É a população envelhecendo com o passar do tempo. É uma coisa que a gente chama de transição demográfica, ou seja, é a mudança da população conforme o tempo vai passando. A população está envelhecendo na pirâmide 2? Com certeza. Olha só, na 1, a maior quantidade estava na base e depois ia sempre diminuindo. Na 2, a maior quantidade ainda está na base. Porém, você tem uma quantidade grande também na parte intermediária e na parte do topo tem uma representação maior. Então sim, essa população da pirâmide 2 ela é um pouco mais velha do que a da pirâmide 1. Então está correto aqui a afirmativa 2. Beleza? A terceira, a pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida. É a pirâmide típica dos países de economia emergente, por exemplo, Brasil e Índia. Vamos ver. Baixa natalidade é a parte de baixo e expectativa de vida é a parte de cima. Bom, pessoal, a pirâmide 3, comparando com as outras aqui, a natalidade realmente é menor, né? Agora, a expectativa de vida aqui em cima ela é maior, não é menor. Então, isso faz da terceira afirmação falsa. Além do mais, esse tipo de pirâmide aqui, ele é muito mais parecido com pirâmides de países mais desenvolvidos e não de países emergentes. O Brasil, por exemplo, vai ter uma pirâmide
entre essa terceira e a segunda. Tá? Não chega a ser ainda muito reta como a terceira, mas também não tem a base mais tão larga como a segunda. Então essa pirâmide terceira seria mais países europeus mesmo, ou países desenvolvidos socialmente, certo? Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá, assim vai, certo? E a última, a pirâmide 1 indica que o país necessita fazer altos investimentos em educação e saúde para qualificar sua mão de obra jovem, enquanto que a pirâmide 3 indica que o país enfrenta altos gastos com aposentadorias, assistência social e carência de mão de obra nativa. Tá certíssimo, pessoal. Aqui são informações indiretas da pirâmide que eu nem toquei antes. Se tu tem uma população muito grande de crianças e jovens, é óbvio que o seu investimento maior tem que ser nessa população. Então vai ser educação, vai ser a preparação desses jovens para trabalhar, vai ser a saúde desses caras. Agora, por outro lado, se a tua população é muito mais adulta e idosa, você tem que se preocupar como esses caras vão viver, qualidade de vida deles. Então você vai falar de aposentadoria, você vai falar de assistência e você vai falar de falta de mão de obra, né? Como assim, professor? Ué, se teu país está ficando com todo mundo idoso, quem vai trabalhar? Né? Os idosos podem trabalhar, podem até um certo período, né? Depois não dá. Mesmo que tu queira forçar todo mundo a trabalhar, não dá, né? Então vai ter falta de mão de obra nativa. Esse é um baita de um problema para os países que estão envelhecendo. Isso atinge muito países europeus, Portugal, Itália, por exemplo, tá? Ou o Japão também, fora da Europa, são muito atingidos por esse envelhecimento da população, certo? Então, FV, letra A. Lá embaixo apontou a B, mas está errado, tem que puxar o círculozinho para A, tá certo? Letra A. Beleza. Aqui a gente vê a transição demográfica do Brasil. A gente tem aqui, no primeiro momento, a pirâmide do Brasil para 1980, depois 1990, depois para o ano 2000 e depois uma projeção, uma simulação para 2020. 2020 não tem pirâmide do Brasil ainda, não teve censo esse ano, por causa da questão da pandemia e tal. Então, essa pirâmide oficial ela vai ser adiada para o ano que vem, tá bom? Mas repara só, por exemplo, no topo, como a gente teve um aumento dos anos 80 para os anos 90, para os anos 2000. Não vamos nem considerar 2020, que é só uma simulação. Olha como aumentou, né? Uma questão podia facilmente perguntar, em sua opinião, por que você acha que o número de idosos aumentou no Brasil? Pá, jogo para ti. Quando tu estiver tomando banho, estiver no banheiro, estiver com insônia, pensa nisso, né? Consegui 2 respostinhas para isso, tá beleza. Vamos ver a base da pirâmide. 1980, 1990 e 2000. Olha só como a base da pirâmide começou a diminuir no Brasil. Como os brasileiros começaram a ter menos filhos. Por que será que isso aconteceu? Pensa em 2 coisas aí quando você estiver na insônia. E maravilha. Maior urbanização, maior inserção da mulher no mercado de trabalho, custos para manter as grandes famílias, falta de espaço. Aí quanta coisa. Né? Consequências do menor nascimento de crianças. A longo prazo, se no Brasil começar a nascer muito pouca criança, né, a longo prazo essas crianças vão envelhecer, só que vão ser poucas crianças, então vão ser poucos adultos. Vamos ter poucas pessoas para trabalhar. Um problema que o Brasil pode passar é o mesmo que alguns países já estão passando, que é uma falta de mão de obra. Como se resolve isso? Mais para frente eu vou falar para vocês. Uau! Mais uma questãozinha aqui, dessa vez sobre a transição demográfica. Pessoal, transição demográfica é um termo, ele é bem comum, tá? Então, ele aparecendo para vocês, lembra, é a mudança da população. É a população passando de uma população majoritariamente jovem e virando uma população mais adulta e idosa. Então, essa é a transição demográfica, beleza? Então, ele quer saber aqui, o que passou a ocorrer, né? Em função de quais fatores? Então, essa transição demográfica passou a ocorrer em função de quais fatores? Tudo bem? O que ela mostra? Bom, densidade demográfica vai mexer em transição demográfica? Não. O que é densidade demográfica? É o quanto ocupado é um espaço. Pensa no trem, que todos amam.
Quando o trem tem horário de pico, ele tem uma baita densidade demográfica, é muito apertado. Quando o trem não tem horário de pico, a densidade dele é um pouco mais baixa. Tá? Mas não importa, a densidade pode ser super alta ou super baixa. Se a população não tiver acesso à saúde ou não for instruída, você vai ter um grande número de crianças ali. Tá bom? Então, não é isso que vai fazer o número de crianças diminuir. A segunda, diminuição dos índices de natalidade. Aí sim, se você diminui a natalidade, com certeza você está a caminho de uma transição demográfica, porque você está diminuindo o número de crianças. Beleza. Aumento da expectativa de vida. Com certeza. Se tu diminui o número de crianças e aumenta a expectativa de vida, então o quanto as pessoas duram, você vai diminuir a base da pirâmide e aumentar o topo da pirâmide. Né? Praticamente você inverte a pirâmide e por isso a número 5 está correta. A inversão da pirâmide é o que a gente vê quando o país está completando a transição demográfica, quando o país está com uma população envelhecida. Tá? E aí, manutenção de taxas de fecundidade? Não, né? Taxas de fecundidade são taxas de nascimento de crianças. Se elas são mantidas, eu não estou mudando. Eu teria que diminuir a fecundidade para daí ter a transição demográfica. Beleza? Melhor resposta. Então aqui, letra D, 2, 3 e 5 corretas. E olha aí um exemplo de inversão de pirâmide. Trabalhando aqui com a pirâmide de Portugal. Olha só. Portugal 1960, Portugal 1980, Portugal 2005 e uma simulação de Portugal para 2025. Olha só como mudou. Portugal 1960 tinha uma base maior do que o resto. Né? 1980, olha lá, a base já começou a encolher. Olha só. 2005, o que aconteceu com a base? Está muito mais fina que o resto. Então, aquelas crianças que estavam aqui em 1980, depois que passou 20 anos, elas já subiram, estão aqui no meio, mas elas não tiveram tantos filhos. Então, a base ficou mais estreita. O que vai acontecer em 2025, se tudo continuar assim? Esse pessoal que está aqui, ó, vai subir para o topo da pirâmide e vão se tornar os futuros idosos. E aí, com cada vez menos criança, a pirâmide praticamente se inverte. Você vai ter um envelhecimento da população e aí você tem a sua transição demográfica feita, tá bom? O que esses países fazem? Pessoal, eles fazem duas coisas principais. Isso é assunto de eleição na Europa, isso é um debate muito grande na Europa. Os países tentam, primeiro, incentivar as pessoas a ter filho. Como é que você faz? Você chega lá e fala, bora ter filho? Não, né? Muitas vezes o governo oferece dinheiro, oferece enxoval do bebê, oferece berço, oferece condições para as pessoas terem mais filhos. Mesmo assim, as pessoas não têm. Pelos motivos que eu tratei antes. As áreas muito urbanizadas, pessoal muito focado no trabalho. As mulheres ali, muito mais inseridas no mercado de trabalho, não estão pensando em engravidar tão cedo. Né? Os espaços muito reduzidos nas cidades, o custo de vida muito alto. Então, os filhos vão sendo cada vez mais jogados para frente. Isso diminui o número de crianças. Outra coisa que eles fazem, sem ser incentivar as pessoas a ter filho, é incentivar migração. Pois é. Professor, mas na Europa eles não gostam dos migrantes. Pois é, pessoal, a Europa tem um movimento de xenofobia. Né? Muitas vezes esse movimento ele é forte em alguns locais. Mesmo assim, os governos incentivam migrantes a irem para lá. Mas claro que não é qualquer migrante. Os governos incentivam os migrantes que são mais preparados. Né? Então, se tu tem um curso universitário que interessa para o país, se tu fala alguma segunda língua, se você já tem algum parente que é daquele país, então você é descendente de português, por exemplo, é muito mais fácil. Tá? Então os países tentam contornar essa falta de mão de obra dessa maneira, ou incentivando a galera a ter mais filho, ou cobrindo o buraco da mão de obra com a migração. E muitas vezes a migração até ilegal, ela cobre isso. Os governos só não podem admitir, né? Mas ela cobre várias lacunas de subempregos que esses países precisam. Por exemplo, faxina, jardinagem, marcenaria, pedreiro. Muitas vezes quem faz serviços tidos como subempregos mais baixos nesses países, né, são pessoas que são migrantes ilegais. Os locais mesmos acabam não fazendo
esse tipo de trabalho, ou são em muito menor quantidade, né? Só que a gente vê o exemplo dos Estados Unidos, né? Que tem muitos latinos lá, ilegais, fazendo trabalhos que os estadunidenses mesmo não gostam de fazer, certo? Pessoal, nos slides é interessante vocês entrarem nesses dois links. Um deles mostra as pirâmides etárias para os estados do Brasil e traz várias outras informações de população do Brasil, site do IBGE. Esse outro aqui traz as pirâmides etárias de vários países do mundo, desde 1950, e ele faz uma projeção ainda para acima de 2020, 2030, ele faz uma projeção mais para frente. É bem interessante esse segundo aqui, porque a gente consegue ver inclusive impactos da Segunda Guerra Mundial nas pirâmides etárias dos países europeus. Tá? Bem interessante. Então deem uma olhadinha quando vocês tiverem um tempo. Tá certo, pessoal? Então, para a gente fechar essa questãozinha e fechamos a aula. Vamos lá. FGV, aqui Getúlio Vargas, São Paulo, fala: a partir de levantamentos demográficos, o órgão da ONU que estuda a população elaborou as pirâmides etárias que representam modelos de estruturas demográficas dos continentes. Observe as pirâmides 1, 2 e 3, referentes ao ano de 2010, e responda a questão correta. Vamos ver. Letra A. A pirâmide 1 ela seria representativa da explosão demográfica observada nas décadas de 60 e 80 na América Latina. Pessoal, o que é explosão demográfica? Bom, demografia tem a ver com população, explosão tem a ver com explosão. Né? Nossa, professora, explodir a galera? Não. É um nascimento repentino e muito grande de pessoas. Isso geralmente ocorre depois de alguma coisa ruim, por exemplo, uma guerra, alguma catástrofe natural muito grande. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, depois que entrou no período de paz, teve uma explosão demográfica em alguns países da Europa, então um grande número de nascimentos. Depois isso voltou ao normal. Tá? Então ele fala que a pirâmide 1 vai ter uma explosão demográfica. Não, porque se tivesse, é a base que estaria grande, porque a explosão demográfica são grandes números de nascimentos, uma alta taxa de natalidade. Então aqui a natalidade está mais baixa. Não pode ser. Não pode ser. Letra B. Diz que a pirâmide 2 é característica da Ásia, onde o crescimento demográfico é garantido pelos imigrantes. Pessoal, os países da Ásia, no geral, eles não são iguais ao Japão e à Coreia do Sul. Tá? Tem muitos países na Ásia, por exemplo, a China, a Índia, que tem uma população enorme e que ainda tem uma base da pirâmide maior do que essa base da pirâmide 2. Essa pirâmide 2 tem uma base muito estreitinha. Né? Então, alguns países da Ásia ainda vão se assimilar a essa pirâmide 3, alguns ainda estão aqui no meio do caminho, que nem na pirâmide 1, e poucos estão dessa maneira aqui, certo? E outra coisa, o crescimento demográfico da Ásia não é garantido pelos migrantes. A China e a Índia sozinhas, só os dois países sozinhos, têm quase 2,5 bilhões de habitantes. Né? Isso é praticamente 1/3 do planeta Terra inteiro. Então, quem garante o crescimento são as próprias populações locais, tá bom? Na migração, na Ásia você vê, inclusive, muitos migrantes que saem da Ásia, muitos emigrantes. Tá? Claro que tem muitos imigrantes também, mas quem garante o crescimento demográfico é a própria população asiática, beleza? Então, ela está errada. Número 2 é típica de uma pirâmide europeia, que reduziu a natalidade a partir das últimas décadas do século XX. Beleza. A pirâmide número 2 pode ser europeia? Realmente ela pode ser uma pirâmide europeia. Né? Você tem aí ela mais constante até o topo, maior número de representantes nos andares mais altos do prédio, né? Menor número na base, que mostra bem grande parte dos países europeus. Porém, a transição demográfica na Europa ela não começou na última década do século XX. A transição demográfica na Europa não começou em 1990, 1980, não. Em muitos países, como na Alemanha, por exemplo, ela começou mais cedo. Começou lá na década de 60 do século passado. Então essa transição demográfica na Europa ela já começou no meio do século XX, não no final dele, tá bom? Então aqui fica errado. Letra D. A pirâmide 3 é característica da África, onde a transição demográfica encontra-se nas fases iniciais. Correto. Correto. A D está correta. Né?
realmente a pirâmide 3 se assemelha a uma pirâmide média do continente africano. Tá? A transição demográfica lá, se você pegar o continente todo para analisar na média, ela está muito no início. Alguns países da África já estão mais avançados nisso e vão ter uma pirâmide um pouco mais parecida com essa número 1. Tá? Por exemplo, a África do Sul ou alguns países do norte da África. Mas a maioria deles, principalmente na África Central, ainda são parecidos com isso daqui. Tá? Então, realmente, na África, a transição demográfica ainda está no início, correta a letra D. E a letra E, a pirâmide 3 é típica da Oceania, onde grupos humanos apresentam elevada taxa de fecundidade. Pessoal, a Oceania ela tem dois destaques de desenvolvimento social, Nova Zelândia e Austrália, tá? Que tem pirâmides muito mais parecidas com a 2 aqui, tudo bem? A Oceania ela tem muito pouca população, então não dá para a gente dizer que são grupos humanos com elevada fecundidade. Pelo contrário, tá bom? Isso a gente poderia dizer da Ásia, principalmente se fosse falar da Índia, certo? E de alguns outros países ali do Sudeste Asiático. Tudo bem? Maravilha, então. Ficamos por aqui. Foi um prazer, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês sabem, nosso chat é toda quarta-feira à tarde ou grupo do WhatsApp, pode mandar que eu respondo. Grande abraço!